Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Mais Saúde. Hoje vamos ter uma conversa interessante com um médico brilhante, amigo pessoal meu, trabalha junto conosco, um dos grandes parceiros da clínica. Eu sou Natália Pestana, dona da clínica Pestana Clínica Integrativa e estudante de medicina, e estamos em parceria com o Jornal Mais Expressão nesse podcast. Quero dar as boas-vindas ao Dr. Werner. Dr. Obrigado. Werner, muito obrigada por o senhor estar aqui conosco. Gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho, contasse a sua especialidade, como que o senhor ingressou nela, que é uma curiosidade nossa aí. Então tá bom. Eu sou cirurgião plástico, né? Como todo cirurgião plástico, ele começa fazendo cirurgia geral, então a gente fez cirurgia geral no SUS. Depois a gente veio para São Paulo para fazer a especialização em cirurgia plástica e hoje eu trabalho muito mais com contorno corporal. E o senhor é um dos grandes especialistas na lipo e na mama, né? Que eu sempre vejo as fotos do senhor fazendo. Sim, a gente se esforça bastante. Eu sempre digo que a gente não pode oferecer e prometer resultados, que você deve prometer dedicação, esforço e fazer o máximo possível pelo seu paciente. Que ótimo, doutor. Doutor, sobre as lipos, qual que é o público que mais te procura? Hoje, assim, a lipo não é uma cirurgia restrita à mulher. É uma cirurgia que os homens procuram, é uma cirurgia que você tem uma infinidade de idades em que você consegue melhorar o seu contorno corporal. E hoje existe uma tendência que você ofereça mais tecnologia do que a cirurgia antiga, né? Então, assim, como eu já estou há mais de 20 anos fazendo isso, eu posso dizer que já houve a época das cânulas muito grossas, das lipos que buscavam muito mais uma quantidade do que uma qualidade. Hoje a gente procura pensar na lipo como algo que está esculpindo o seu corpo. E para isso a gente adquire e está fazendo sempre atualizações, cursos, para a gente trazer para o nosso cliente, trazer para o nosso paciente uma coisa de vanguarda, uma coisa mais moderna. Então, se antigamente a gente buscava lipos de 8 litros, de lipos de volume, hoje a gente procura redirecionar. Existem modernamente enxertos, existem a lipoescultura, você pode colocar essa gordura que você removeu e tratou no glúteo, no flanco, na panturrilha, no músculo peitoral, no músculo deltoide, no músculo reto abdominal. Então tem um direcionamento e uma sequência de tratamento que traz você para um resultado muito mais próximo do que você desejava. Tanto desejava na parte do formato que você tem, quanto da durabilidade do que você fez, quanto da retração de pele. Então hoje a gente usa a lipo ultrassônica para facilitar a retirada dessa gordura e transformar essa gordura quase que uma porção líquida, né? Não tanto aquela gordura espessa, com grumos que você não conseguia utilizar nem Que é uniformizar. essa que dá para fazer o enxerto. Sim, é essa que dá para fazer o enxerto. Então, antigamente você tinha uma perda muito grande nos enxertos, hoje você tem uma perda melhor, por uma técnica mais adequada e até por o tempo em que você está utilizando essa gordura. Hoje você pode utilizar aparelhos como ultrassom para localizar, né, o posicionamento de onde você vai colocar essa gordura. Hoje a gente usa aparelhos como o Vibrolipo, que é um aparelho que ao invés de realizar apenas com o movimento manual, né, ela consegue fazer um movimento da cânula mais uniforme, um movimento mais perfeito e com menos risco, né? Antigamente a gente tinha muito risco de ultrapassar as camadas musculares e você acabar perfurando, tendo algum prejuízo. Então hoje você usa uma lipo muito mais delicada, muito mais precisa, com cânulas menores, com orifícios menores. E depois que você realiza tudo isso, você também introduz tecnologia que você provoca retração de pele. Então a gente procura usar hoje dois aparelhos que a gente tem disponíveis, e que alguns colegas também têm, que é o Morpheus e o BodyTite, que são dois aparelhos que trabalham
com RIFAL, uma tecnologia chamada radiofrequência, né? E essa radiofrequência procura mudar a estrutura do colágeno e reduzir aquela flacidez que você tinha. Então, hoje você indica menos retirada de pele, porque você consegue retrair essa pele também, retrabalhar a qualidade e vamos dizer, a consistência da sua pele, né, facilitando um resultado mais harmônico. Que legal, muito interessante. Então, aquela polêmica da lipo ser a que perfura os órgãos, como popularmente diz, hoje com essa tecnologia da Olha, cânula. e exige que você, assim, tenha um treinamento adequado, né? Mas hoje as técnicas evoluíram muito. A gente não pode dizer, né? Existem acidentes, Uhum, assim como um avião cai, como sim. você bate um carro, como você tem alguma intercorrência, existem. Mas eu acho que isso demanda muito você ter a habilidade e a De prática para quem tá fazer. ali Mas com os operando, né? equipamentos novos, com as anestesias muito mais modernas, hoje você anestesia um paciente e ele, se você interromper o gotejamento ou a introdução do anestésico, em menos de um minuto você está acordado. Antigamente você fazia alotano, drogas muito antigas, que o metabolismo era muito lento, que você desligava aquele gás lá quase que 30 minutos para o paciente recobrar a Uhum. consciência. Então hoje eu diria para você que a velocidade e a qualidade da anestesia também mudou muito. A qualidade do diagnóstico prévio, né? Você não vai estar operando um paciente que você tem uma falha na parede abdominal, que você tem uma hérnia, né? Que seria Sim. um extravasamento de um conteúdo ou uma estrutura intraabdominal para fora da parede, né? Então, se você não faz o diagnóstico antes, se você não prepara o seu paciente, você pode correr riscos. Então, vai acontecer eventos se você não tiver na mão de uma pessoa preparada, ou seja, uma pessoa que já faz isso há muito tempo, que já fez treinamento disso, né? Aí você está pondo realmente em risco, assim como você vai decolar com um avião que está com um defeito, se você vai decolar um avião numa condição de uma tempestade, Uhum. ou se você vai fazer a sua lipo sem preparo, com uma pessoa que está treinando, ou realizar um procedimento que seria um procedimento para ser feito dentro de um hospital, no ambiente cirúrgico, no ambiente estéreo, e você tenta fazer isso de improviso em um consultório, ou se você faz isso sem estar com um anestesista capacitado para realizar o procedimento e deixar o seu paciente num plano cirúrgico também se torna perigoso. E qualquer procedimento, tomar uma aspirina é perigoso se você não tiver Exatamente. um histórico de alergia prévio. Então eu considero que a lipo é uma cirurgia muito segura, é uma Uhum. cirurgia que é realizada no Brasil em quantidade muito grande, né? Se você contabilizar o número de cirurgias que são realizadas por ano no Brasil, e vamos colocar assim, os países que a gente tem mais costume de ver estatística, que é o Brasil e os Estados Unidos, você vai ver que você faz mais de 1 milhão de procedimentos desse por ano, Caramba. com um grau de segurança muito grande. E são muitas, não? Haja Sim, lipo, hein? haja lipo. Meu Deus do céu. E assim, o público de faixa etária que mais te procura, tem uma margem que seria ideal, uma margem segura? Não, eu acho que assim, hoje a gente, se você pensar, até vocês que trabalham com a área de longevidade, e você vê o paciente de 60 anos, de 40 anos atrás, era um idoso. Sim. O paciente de 60 anos hoje é um jovem que pratica spinning, que faz maratona, Uhum. que faz Ironman, que toma os seus hormônios, que corrige o seu metabolismo. Então, a gente não pode mais colocar esse paciente como um paciente fora do espectro cirúrgico. Assim também como o jovem, né? O jovem de 16 anos de 40 anos atrás, brincava de boneca
e andava de carrinho. Sim. Hoje o jovem de 16 anos, ele quer dirigir, ele anda de carro, ele quer ter uma prótese de silicone, ele quer ter uma lipo, quer ter um abdômen definido, ele faz academia, faz Muay Thai. Então, assim, Vai. mudou completamente. Então, assim, a gente tem que adequar hoje muito mais a sua expectativa, né? É óbvio que você não vai estar operando uma pessoa que esteja com uma patologia ou que tenha uma doença que impossibilite ele de realizar um procedimento cirúrgico. Mas desde que você faça um procedimento adequado e que você já tenha uma maturidade nesse paciente, você tem certeza que ele vai estar procurando você por volta dos 15, 16 anos, desde que a família, a mãe, o pai Caramba, autorizem tão e ele vai jovem. estar fazendo. Meu Deus, eu não sabia que podia fazer assim tão jovem, porque na minha cabeça, né, operar assim ainda naquela fase da puberdade não Eu digo seria. algumas coisas que são muito marcantes para o jovem. Uma orelha de abano. Se você não opera uma criança na faixa dos 8, 10 anos, ele vai passar a infância dele com traumas e com Uhum, brincadeiras inadequadas dos colegas que podem traumatizar ou marcar a vida dele inteira. Se você pega um jovem que tenha uma ginecomastia, que é uma patologia que é a mama em um homem, né? Ou seja, sim. você ter características femininas na mama de um jovem de 14, Ah, 15 anos, sempre vai ter aquela ele vai brincadeirinha. passar a vida dele sem jogar um Sim. futebol, sem usar uma camisa de esporte, Às vezes sendo sem entrar em piscina sem por entrar em causa. piscina, sem tirar uma blusa, às vezes atrapalhando um relacionamento. Hoje as crianças, os jovens, né, que eu não vou chamar mais de criança, alguém que está com 15 anos, já tem a sua vida de relacionamento com um namorado que bem próxima da vida de um adulto. Sim. Fica na casa de um, fica na casa de outro. Então, às vezes é marcante. Ela não tem uma mama, ou ela tem uma mama muito pequena, ou uma mama que ainda é infantilizada, mas ela já tem um corpo de uma mulher. Com 15 anos, com Uhum. 16 anos, ela já está. Os corpos hoje eu vejo assim, principalmente das meninas, estão muito diferentes, né? Os meninos também, não se engane não. Eu faço bastante cirurgia no sexo masculino e o mesmo transtorno, às vezes você ir numa partida de futebol e um amigo seu ficar tirando um sarro ou brincando com você porque você tem uma mama, incomoda mais no homem do que em uma mulher. Tem um abdômen pronunciado demais a vida inteira, hoje incomoda tanto o homem quanto a mulher. E doutor, tem limite de quantidade de lipo que você pode fazer durante a vida? Normalmente a gente tem uma recomendação que uma lipo deve aspirar em volta de 7 a 9% do seu peso total. Então, se você ultrapassar essas margens, por mais que você tenha tecnologia para te ajudar e que você tenha uma taxa de hemoglobina boa, isso pode te provocar uma anemia, né? Normalmente eu procuro hoje preparar a minha paciente para que ela esteja numa hemoglobina, ela esteja numa função renal, ela esteja num quadro que não influencie sangramentos, que ela tenha uma plaqueta adequada Uhum. para ela estar pronta para a gente realizar a cirurgia. Às vezes eu mando para vocês até para fazer Sim. um sulfato ferroso na veia, fazer um suplemento, fazer algumas coisas que estejam, né, mais adequadas, ou alguns processos também de desinflamação, para que esse pós-operatório seja mais tranquilo. Daí assim, doutor, pegando um exemplo de uma influencer aí super famosinha, Uhum. vamos pegar o exemplo da Virgínia. Né? Ela fez a lipo, engravidou. Logo que ela teve a primeira filha, já fez outra lipo em seguida. Engravidou novamente, fez mais uma. Pode fazer várias lipos ao longo da vida, assim, ou tem uma margem de Talvez, segurança? talvez assim, eu sempre procuro operar alguém que terminou uma gestação, né? Depois que ela passou o ciclo da amamentação. Primeiro que é importante para o filho dela. Sim. Segundo que ela vai ter uma influência hormonal muito forte, né? A prolactina, só lembrando para a gente, é o hormônio da lactação, né? E aqueles hormônios todos pós-gestação, o seu corpo ainda está em modificação. Então, fazer uma lipo, para mim,
logo que você terminou a gestação, primeiro, você vai perder a oportunidade de amamentar o seu filho. E eu não acho muito adequado. Segundo, você ainda vai ter um período em que esses hormônios da gestação vão estar influenciando tanto no seu formato do seu corpo, ou seja, na sua distribuição de gordura, quanto também vai influenciar no tamanho e no seu peso. Então, o ideal é que você tenha pelo menos, após o término dessa amamentação, você tenha um intervalo de pelo menos 90 dias. Porque essa curva hormonal vai te devolver um corpo mais próximo da normalidade. Aí sim, você poderia aspirar. Ela poderia fazer esse procedimento mais de uma vez? Sim, poderia. Mas cada vez mais você vai depender de mais tecnologia para dar um resultado para ela. Porque no pós-lipo vai formar uma cicatriz embaixo da área que você lipou ou na área que você lipou. Então, se você ficou repetindo essa lipo com o objetivo de emagrecer, né, você pode ter algumas complicações, como mais fibrose, como um resultado inferior, como você dificultar a atuação do profissional que vai fazer. Então, cada vez que ela for fazer, ela vai precisar de mais tecnologia para dar o mesmo resultado que ela tinha antes. Então, o ideal é que ela termine o ciclo dela ou faça uma quantidade de volume de lipo suficiente para ela recuperar o corpo, não para ela tentar. Lipo não é um método de emagrecimento. Lipo é um método de melhora da sua forma. Se você ficar ganhando e perdendo peso ou fazendo sanfona, é melhor você ter um profissional, um endócrino, ou alguém que trabalha, um nutricionista, um nutrólogo, que dê para ele uma condição de peso e dê ao plástico a oportunidade de melhorar o seu contorno, de esculpir a sua forma, não de tentar te emagrecer com esses métodos. Hoje tem Mounjaro, hoje a gente tem Ozempic, hoje a gente tem tanta coisa boa para te ajudar a perder peso, né? O trabalho do nutricionista é fantástico, por isso que a gente tem uma equipe multidisciplinar. Quando eu preciso de alguma coisa, eu recorro a vocês. Quando eu preciso de um nutrólogo, eu mando para o nutrólogo. Quando eu preciso de um fisioterapeuta para estar te cuidando e te orientando sobre a sua forma física, a sua melhora de desempenho ou de massa muscular, a gente vai recorrendo a essa equipe que trabalha com a gente e que vai te dar, com certeza, um resultado bem melhor. Que bacana, doutor. E o pós-operatório, a recuperação em casa, ela é tranquila, ela é dolorida? Porque tem aquele negócio, né, de que a cirurgia plástica dói o pós-operatório. Eu brinco para você que, assim, tudo depende de como foi realizado, de como te prepararam, as medicações que usaram depois e o trabalho tanto da sua terapeuta, né, quanto da sua equipe que fez a sua drenagem linfática. Uma lipo é uma cirurgia que você pode fazer no fim de semana gordo. O que é que eu chamo de fim de semana gordo? Fez numa quinta ou numa sexta e, de preferência, eu gostaria que você, na segunda, você já estivesse caminhando no parque. Por quê? Porque vai melhorar a sua recuperação, vai melhorar o seu humor, vai devolver mais rapidamente o sol, vitaminas, o que você precisa de recuperação, e você não deve estar restrito em casa. Só tem problema em quem faz uma lipo e quem resolve achar que fez uma lipo que está doente, ou que fez. O impacto de uma lipo é muito localizado, a única mudança maior na sua vida vai ser usar uma cinta por um período maior, né? E isso vai modelar o seu corpo e vai fixar a sua pele onde o seu cirurgião deixou. Então, fez a lipo, recebeu alta, vida normal. Vida normal, por favor. Né? Comece a fazer uma boa caminhada no parque em volta de 48 horas depois. Claro que eu não vou dizer para você estar correndo uma maratona, né? Mas caminhar no parque, fazer uns 40 minutos, 50 minutos de caminhada, ótimo, vai te desinchar, vai melhorar o trabalho da pessoa que estiver fazendo a sua drenagem, né? E vida nova. E né? manter assim a prática de exercício, a alimentação adequada, Alimentação garante resultado adequada, melhor. hidratação, vai te dar um resultado muito melhor. Eu tenho um exemplo maravilhoso, mandar um abraço para quem trabalha com a gente aqui, que é a Mari. Né? Ela fez uma cirurgia, mas a Mari, assim, ela se preparou.
alimentou bem antes, se hidratou para fazer a cirurgia, a gente já fez a cirurgia nela, 3 semanas depois, uma abdominoplastia, uma lipo e uma prótese de mama, e 3 semanas ela já estava trabalhando de novo, já Meu está Deus. trabalhando de novo, né? Então, assim, coisas que você faz preparada, um pré-operatório bom, exames bons, nutrição boa, né? Um preparo com a nutróloga depois, estava ótima, recuperada, em menos de 3 semanas já está drenando e fazendo massagem em outras pessoas. Ah, perfeito. Entendeu? E uma lipo menos ainda. Hoje eu fiz uma lipo e uma mastopexia, né? E a gente, assim, eu gosto de uma lipo um pouquinho mais cautelosa, com o uso de tecnologia. A gente gastou o quê? Umas 4 horas na lipo dela e umas 2 horas na mama. Já Uma me cirurgia ligou longa. o hospital. Olha, essa paciente está querendo ir embora, doutor. Porque ela está tão bem, ela é enfermeira, né, ela sabe se cuidar, o marido é enfermeiro também. Falou, ó, não vou ficar no hospital dormindo. E o objetivo da gente é chegar cedo, fazer uma cirurgia de 7, né, para que por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, você já tenha terminado isso daí, para que no final da tarde, 7 da noite, 8 da noite, você já tenha alta e você vai para sua casa. O melhor lugar para você estar em recuperação em é na sua casa. casa, na sua cama, né, assistindo sua TV. Não é uma cirurgia para você causar um impacto ou para você ter uma gravidade, né? Eu quero que você já saia caminhando. Claro que use sua meia, use o seu anticoagulante, né? Que você tenha prevenção de trombose, mas trombose acontece em pessoas que estão acamadas. Pessoa que está andando, Exatamente. que está levando a sua vida normal, não vai ter esse problema. Tanto que sempre assim, né? Não importa o tamanho da cirurgia. Você fez cirurgia, o cirurgião já tá falando, vai andar. Vai Pelo andar. amor de Deus, vai andar. Alimentar, tomar sua sopinha assim que terminou, que está bem acordada, Uhum. e vida normal. Cirurgia plástica não é para doente. Não é doença. Não é causador de doença. Não pode Muito pelo ser. contrário, só pra melhorar o seu Melhorar a sua bem-estar, sua forma, autoestima. recuperar o seu bom astral, recuperar, às vezes, o seu relacionamento, trazer você de volta para o seu bem-estar, né? E é assim, a diferença é grande de assim, da autoestima, no caso, principalmente acho que mais das mulheres, eu não sei quanto na questão dos homens, mas quando o senhor faz o antes e o depois, é notável a diferença delas na autoestima depois de uma Sim, lipo, de uma às vezes mama? você começa a fazer um exercício que você não fazia antes, às vezes você começa a comer melhor porque você não quer perder seu resultado, né? E isso é notório, o marido fica mais ciumento, olha, fiz a cirurgia, não quero ir na praia desse jeito, não preciso uma prótese tão grande porque vai chamar a atenção, né? Então, assim, faz muito bem para Aí, ó, você doutor, mesmo. você tá Trata fazendo a o sua número de cabeça. divórcio aumentar, ó. Não, ao contrário. O marido fica mais em cima, fica mais próximo, o relacionamento esquenta mais. Que legal. E assim, doutor, você falou da questão da amamentação. A mulher, no caso, que está amamentando, seria por conta da medicação, do processo mais invasivo, ou a questão de que a lipo poderia mexer com alguma coisa hormonal nela? Na verdade, quem está amamentando ainda está com a distribuição de gordura de uma gestante. Então, por isso que fazer uma cirurgia próximo da sua amamentação, você pode estar tirando gordura do lugar errado. Entendi. Ou tirando de um local que não ia precisar tirar se você esperasse o término da amamentação. Você entendeu? Então, assim, algumas mulheres até por o próprio estímulo de querer voltar à sua forma prévia antes da gestação, ela encurta a amamentação. Mas nesse momento que ela encurta a amamentação, ela tem que saber assim, ela tem que esperar pelo menos um prazo de 90 dias para mesmo tendo parado de amamentar, esta mama murchar, essa mama parar de ter leite, né? Algumas vezes a gente até recorre a algumas medicações, né? O Parlodel é uma delas, para ver se você realmente termina o ciclo da amamentação. Porque algumas pessoas o bebê não aceita ou tem intolerância à lactose, ele vai ter que usar um leite especial, vai ter que usar uma fórmula, e isso não vai perpetuar por mais tempo. Então, se ela parou de amamentar e o leite ainda existe, você vai ter que tomar alguma medicação para interromper e para que seu organismo pare de produzir o leite. Caramba, eu não sabia disso. E assim, doutor, quando a gente resolve fazer o corpo inteiro de uma vez,
como que faz? Porque na minha cabeça funciona assim, se tem ponto, eu não posso pressionar o ponto. Aí eu fiz a barriga, eu fiz o peito, fiz o bumbum. Que posição que eu fico na Na vida? verdade, na verdade, assim, algumas cirurgias você vai ter que adquirir posicionamentos ao dormir, ao sentar, ao você deitar, que são diferentes. Mas é possível sim você fazer uma cirurgia combinada, né? Normalmente, este posicionamento durante a cirurgia que vai ter que ser adequado. Se você vai começar lipando umas costas e fazendo um enxerto de glúteo, você vai começar com o paciente em decúbito ventral. Ele vai estar deitadinho na cama ali, na Aí pra maca baixo. cirúrgica, vai estar operando, depois você vai virar ele e você não vai poder deitar sobre a sua mama operada. Então você vai ter que deitar de costa nesse pós-operatório, mas a gente, graças a Deus, tem uma equipe que vai até em casa para dar o seu primeiro banho, para posicionar você, para posicionar os seus apoios, o que que você pode, se você vai ter que usar um triângulo, se vai ter que usar um reforço nas costas na sua cama por um período, para você não ter uma compressão onde não deveria. Mas normalmente você pode deitar, né? A pressão, eu prefiro até que você esteja deitado, bem acomodado na cama, até do que sentado o dia inteiro se você fez um enxerto de glúteo. Mas até as malhas hoje, a gente tem malhas próprias, placas próprias, para comprimir no lugar que deve, relaxar no lugar que não pode, né? Desenhar ou manter o seu glúteo que você enxertou numa condição melhor. E depois desse pós-operatório, assim, a paciente já desinchou, já fez as massagens, né, linfáticas, Drenagens tudo, linfáticas. isso, as drenagens. O resultado ela consegue ver, assim, no imediato da cirurgia ou uma semana depois? O imediato você vai ver uma redução, um reposicionamento de uma mama, o tamanho de uma prótese de silicone, isso é muito rápido. Mas uma lipo mesmo, para você sentir que você perdeu, porque logo depois que você fez, vou dizer assim, pós-operatório imediato, eu consigo te dar uma foto e te mostrar o que a gente tirou. Mas Aham. logo depois você vai ter um acúmulo de líquido. Por isso que você vai drenar de novo. Mesmo porque até o sistema linfático também a gente modifica ele na hora que você aspira, né? Então aqueles captadores de linfa que você tem, eles vão estar um pouco danificados. Então você vai usar a drenagem para fazer uma remodelação e conduzir esse líquido que você tinha para fazer. Hoje eu gosto muito, por exemplo, no pós-operatório de uma lipo, usar até um dreno. Ou um dreno que a gente chama um dreno laminar, que é um dreno com open hose, ou um dreno suctor mesmo. Porque ele produz muito líquido desse pós e tira. E a própria tecnologia, quando você usa, ela também produz um pouco mais de acúmulo de líquido. Então, às vezes, a gente coloca um dreno como se fosse aquela sanfoninha, né? Eu tenho até um vídeo bem legal no meu Insta, que eu pego um dreno e mostro como ele funciona. E eu digo que o dreno está trabalhando para você. Todo aquele edema que você ia reter no Ele tá pós-operatório, lá o dreno puxando. está lá para tirar. E a gente tira ele com 4, 5 dias, até 7 dias depois, e ele drenou para você, sei lá, 200, 300 ml por dia. E se você contabilizar que ele ficou uma semana, 7 vezes 3, 21. Eu estava ali com 2.000 litros, 2.000 ml, Bastante. bastante coisa que você poderia ter tirado nesse período que você estava aí. Tomar diurético, essas coisas, ajuda nesse líquido ou vai atrapalhar? Eu acho que o diurético em si, como no pós-operatório, você perdeu um pouco de hemoglobina e sua pressão está um pouco mais baixa, se você coloca um diurético, na maioria dos diuréticos que a gente tem disponível é um diurético de alça, você vai baixar um pouco mais da sua pressão. Então talvez não seja uma boa ideia. Eu prefiro que você se hidrate bastante, que tenha uma alimentação adequada, para que seu próprio rim filtre esse excesso de líquido que você reteve. Doutor, muito obrigada por ter esclarecido as dúvidas. Sim. Achei interessante, eu quero fazer. Eu ainda tô com um pouquinho de medo, mas eu quero fazer. O medo é aquela balança. Quanto você quer ficar melhor pela cirurgia que você vai fazer? Você tem certeza, sim, que eu não vou fazer em nenhum lugar que você não tenha uma assistência completa, que eu não vou fazer se você não tiver em condições de saúde perfeitas, para que você possa ter o melhor resultado que a gente puder te entregar. Tá ótimo, doutor.
Doutor, se eu quiser deixar alguma palavra final, passo a palavra para o senhor. Você também pode deixar o seu Instagram para o pessoal procurar, para ir no seu consultório. Você está de consultório novo, né? Né? Não, 2 consultórios, eu não abandonei o nosso. Olha! A gente está junto com vocês lá na Pestana e a gente tem um consultório novo agora no Sky Towers, aqui em Indaiatuba, né? Na sala 208. Estou esperando vocês para conhecer, está muito bonito. Espero que vocês fiquem felizes lá e que a gente não perca o contato com vocês da Imagina. Pestana nunca. Pessoal, esse foi o episódio de hoje, junto ao Dr. Werner. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aqui mesmo no nosso canal, no canal do Jornal Mais Expressão, e também podem estar enviando para o Dr. Werner no Instagram dele, que vai estar aparecendo. Lá ele super interage com vocês, responde e tem bastante vídeo interativo. Fique à vontade para vir conhecer a nossa clínica, conhecer o consultório do doutor. Ele é nosso parceiro, então vocês vão estar sempre simultaneamente nos dois. Doutor, muito obrigada. Obrigado a vocês. Foi um prazer ter o senhor conosco.